Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que os nossos dias felizes sejam bem mais longos. Estamos começando mais uma videoaula de geografia, logo após a vinheta. Ok, galera, dando continuidade ao nosso conteúdo, veremos hoje os fatores que modificam o clima. As imagens que você acabou de visualizar refletem as diferenças de temperatura na América. Na realidade, as temperaturas na América Central, que é a região de baixas latitudes, são mais altas do que na porção sul da América do Sul, sul do Brasil e Argentina, por exemplo, que é a região de latitudes médias. No caso dos locais mostrados nas imagens, o elemento modificado é a temperatura e o fator responsável pela modificação é a latitude. Outros fatores, que chamamos fatores modificadores do clima, contribuem para a alteração da pressão atmosférica, das chuvas, das massas de ar, como a altitude, a maritimidade, a continentalidade e as correntes marítimas. Então, veremos agora como cada um desses fatores modifica os fenômenos meteorológicos que caracterizam o clima, começando com a latitude. As diferenças de latitude ou de localização das zonas climáticas podem alterar tanto a temperatura como a pressão atmosférica. Sabemos que os raios do Sol não atingem igualmente toda a superfície da Terra. Por isso, nas áreas de baixas latitudes, ou seja, próximas ao Equador, faz mais calor. E nas áreas de altas latitudes, ou seja, próximas aos polos, faz mais frio. Portanto, quanto maior a latitude, menor a temperatura. E quanto menor a latitude, maior a temperatura. As amplitudes térmicas aumentam com a latitude. No Equador, as temperaturas oscilam muito pouco, mas apresentam grandes diferenças nas regiões de altas latitudes. Nas áreas de baixas latitudes, a pressão é menor. Por quê? Porque o ar se dilata e fica mais leve. Nas áreas de altas latitudes, onde o ar é mais pesado, a pressão, logicamente, é maior. Portanto, quanto menor a latitude, maior a temperatura e menor a pressão. E quanto maior a latitude, menor a temperatura e maior a pressão. Quanto à altitude, os raios solares aquecem a atmosfera através das radiações refletidas pela Terra. À medida que nos distanciamos da superfície, a temperatura diminui. Há uma diminuição de cerca de 1 grau centígrado na temperatura para cada 200 metros de altitude. Portanto, quanto menor a altitude, maior a temperatura. E quanto maior a altitude, menor a temperatura. A pressão atmosférica é maior em lugares situados mais próximos do nível do mar, em virtude do maior volume de ar sobre a superfície da Terra. Portanto, quanto menor a altitude, maior a pressão, e quanto maior a altitude, menor a pressão. Quanto à maritimidade e à continentalidade, nós sabemos, ou devemos saber, que a influência do mar ou maritimidade é um importante regulador do clima de regiões litorâneas. Como as águas do mar se aquecem e se resfriam muito lentamente,
Essas regiões têm temperaturas mais amenas, ou seja, nem é muito quente e nem é muito frio, e com pequenas variações. Os ventos carregados de umidade vindo dos oceanos tornam essas regiões mais úmidas e chuvosas. Já as áreas situadas no interior dos continentes não têm essas características. As rochas se aquecem muito rápido quando expostas ao sol, certo? Mas também esfriam rapidamente quando estão privadas de energia solar. Por isso, galera, no interior dos continentes, a amplitude térmica aumenta e as chuvas, logicamente, diminuem, pois os ventos vão perdendo a umidade à medida em que penetram nos continentes. Quanto às correntes marítimas, as correntes marítimas são verdadeiros rios movendo-se pelo mar, com temperaturas diferentes das águas situadas ao seu redor. Elas são consequência das diferenças de temperatura e de salinidade, e principalmente dos ventos que sobre elas se deslocam. Assim, galera, assim como os ventos, essas correntes são afetadas pela rotação do planeta Terra, sofrendo um desvio para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul, mas seguem direções bem determinadas. Existe um fluxo contínuo de água fria e pesada na direção dos polos ao Equador, e uma contracorrente quente e superficial que vai em sentido contrário. A existência de correntes frias e quentes se deve aos diferentes níveis de insolação, que são resultantes da inclinação do eixo terrestre. Próximo ao Equador, a insolação mais intensa forma correntes marítimas quentes. Já nas regiões polares, com menores índices de insolação, as correntes marítimas são frias. As correntes quentes, elas amenizam o clima, como a corrente do Golfo em relação ao clima da Europa Ocidental. Correntes frias, como a de Benguela e a de Humboldt, podem ser responsáveis pelo aparecimento de regiões desérticas. Por quê? Porque as águas frias fornecem menor umidade para a atmosfera. Para definir o clima de um lugar qualquer, nós devemos considerar os fenômenos meteorológicos e os fatores climáticos que o caracterizam. Os principais são a temperatura e as precipitações. Como os elementos climáticos apresentam-se das mais variadas maneiras na superfície da Terra, provavelmente, galera, não encontraremos dois lugares no mundo que tenham, por exemplo, o mesmo clima, um clima assim exatamente igual. Nós podemos considerar zonas climáticas com algumas características comuns, sem levar em conta diferenças causadas por fatores locais, como a altitude, a dinâmica das massas de ar. Então, no mapa, vocês podem visualizar os principais tipos climáticos do mundo, como o equatorial, o tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, polar e frio de montanha. Ok? Valeu, galerinha. Por hoje nós ficamos por aqui. Lembrando que as atividades domiciliares e nossos encontros virtuais estão sendo feitos através de quais aplicativos? Exatamente, Google Classroom e Google Meet. Assistam mais videoaulas no canal do Professor Roger.
Chegando lá no YouTube, dá um like, comente, inscreva-se, clique no sininho de notificações para fortalecer nosso canal e para você saber quando novos vídeos forem publicados, tá? Respondam às atividades que vocês estão recebendo para que acumulem pontos nesse bimestre. Um grande abraço, beijo no coração, até logo, até mais ver, tamo junto.